Gazeta Entrevista está de volta nesse segundo bloco. Eu converso sobre saúde pública com quem entende do assunto, conhece por dentro, aliás, trabalha de forma orgânica para tentar dar uma melhorada na aplicação da política pública na área de saúde, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Adailton Cruz, e Marcelo Neri, é isso? Isso. Assessor da presidência do Sintesac. Prazer recebê-los aqui. Bom, nós estamos passando por um momento importante na gestão pública, que é essa transição entre o governo de Tião Viana para o governo de Gladson Cameli. Já foi anunciado o nome do secretário de saúde na futura gestão, na próxima gestão. E aí a pergunta óbvia é: que expectativas isso causou na classe trabalhadora? Primeiro, agradecer o espaço, é um prazer estarmos aqui. E nós, enquanto trabalhadores, enquanto representantes dos trabalhadores, estamos com uma expectativa muito boa. Até pelo próprio nome, é um profissional técnico, com formação na área. Estamos falando do Alisson Bisteni. Exatamente, com formação na área. É um ex-sindicalista, já inclusive militou com a gente na área sindical e está sendo muito receptivo às nossas demandas, aos anseios que a gente tem levado, tanto da parte dos trabalhadores quanto do próprio processo de gestão, que a gente precisa dar uma guinada muito boa, porque a área de saúde nos últimos tempos ela tem sido muito sofrida. Vocês já levaram demandas para Alisson Bisteni. Que demandas foram essas? Claro que são muitas, mas quais você destacaria? Nós temos demandas que a gente considera demandas emergenciais, que não dá tempo para aguardar, dentre elas o concurso público. Nós temos hoje contratos precários, em torno de 300, 400 contratos precários em caráter de urgência, né? Porque é um contrato emergencial que tem que se resolver. Ele já deu encaminhamento nesse sentido, com um simplificado no próximo ano e depois concurso público. Temos também uma situação muito ruim, que é a questão de ampliação da jornada de trabalho dos trabalhadores sem qualquer retorno financeiro ou sem autorização, que não pode ocorrer no próximo pleito. E também a parte de infraestrutura, do fluxo de materiais, equipamento, aquisição de medicamentos, que está prejudicando alguns setores, inclusive levou aí ao fechamento de ambulatórios, de observações, de enfermarias, e que prejudica os profissionais porque perde um espaço para atuar e prejudica a população porque não tem aquele atendimento. Agora, Marcelo, o futuro secretário de Saúde acenou para vocês, pegou essas demandas, certamente ele vai avaliar diante de um estudo jurídico, mas, por exemplo, concurso público, se não tem dinheiro dentro da lojinha, como é que vai fazer concurso? O Tribunal de Contas não vai deixar. Como é que é possível a realização de concurso público, sendo que o caixa do governo está cada vez mais complicado? A expectativa nossa é que, e foi algo que foi assinado pelo o futuro secretário, né, é que eles façam um enxugamento da máquina, né? Há um número muito grande de cargos comissionados, né? Há uma estrutura gigantesca da secretaria que pode ser reduzida, contratos de prestação de serviço que podem ser reduzidos, e a gente acredita que com isso o limite prudencial ele vai ser alcançado, vai estar abaixo, e aí o Estado possa realizar o concurso público. Hoje, como é que está o cenário? Nós tivemos complicações aí nas 2, 3, 4 semanas em relação à situação lá no Hospital do Juruá, aqui também no Hospital Santa Juliana, faltou o repasse do SUS que o governo federal faz para o governo do estado, eles não repassaram lá para o Santa Juliana. Como é que está esse cenário? Já está mais calmo? Como é que estão as negociações, as articulações? Depois da abertura do processo de greve e o pagamento do salário dos trabalhadores, a situação acalmou, porém ainda inspira muita preocupação. Porque nós temos aí os próximos pagamentos, pagamento agora do salário de dezembro e parte também de novembro, e caso o repasse não chegue até a ANSAL, que é a entidade, por exemplo, que gerencia o Hospital Regional de Juruá, aqueles trabalhadores continuarão penalizados. Então nós estamos com um ambiente tranquilo, mas atentos, porque a preocupação é grande, principalmente com relação ao provento desses trabalhadores e a estrutura também de lá para manter o trabalho. Agora, Adailton, você concorda que o governador Tião Viana, ele não deixa de fazer o pagamento de médicos lá do Hospital do Juruá, por exemplo, para citar um exemplo aqui que a gente está falando, por birra. E aí, como é que o sindicato entende isso? Olha, o governador, que é médico, que entende a rotina do profissional de saúde,
ele não deixa de fazer o pagamento por um capricho. E aí? Como é que isso é entendido internamente dentro do Sintesac? Evidentemente que a gente sabe que a pessoa não teria também um caráter nesse sentido de prejudicar, obviamente, uma área tão essencial. Mas é claro e bem visto por todos nós que o processo de gestão na área de saúde do governador ele foi muito conturbado e precipitado. Em quais aspectos? Então você está colocando que a gestão dele foi equivocada. Principalmente na composição de gestores, na forma de relação gestor-estrutura do sistema e também na parte do financiamento. A gente percebe que não houve uma política que priorizasse a aplicação de recursos na área de saúde e os exemplos são claros, devolução de recursos de vários programas e também a inexecução de certas atividades que eram para ser executadas e não foram. Isso em razão da ineficiência de gestores que não tinham a capacidade técnica para assumir o que assumiram e o caos acontece, a situação acontece e a gente está vivenciando, infelizmente. Bom, o Gazeta Alerta, inclusive antes do Gazeta Entrevista, mostrou um problema pontual de uma pessoa que estava, um familiar, precisando de medicamento no Hospital do Câncer. Infelizmente, esse caso mostrado no Gazeta Alerta não é único, há outros. O sindicato, por que não há uma cobrança do sindicato, pelo menos de forma pública, para resolver essas situações que são, assim, urgentes para a população? O que falta para o sindicato estar mais presente? O sindicato sempre cobra as ações do governo que são voltadas para a atenção ao servidor público, para a atenção ao trabalhador e atenção à sociedade. Nós já cobramos diversas vezes a otimização nesse processo técnico de licitação e aquisição de instrumentos, inclusive medicamentos, para abastecer adequadamente as unidades, porque na hora que não tem, o próprio profissional que lá está também sofre. Sofre que ele é cobrado, a população tem acesso a ele, não tem acesso à equipe técnica, ao governo, e ele é que é cobrado, muitas vezes agredido e desrespeitado. Mas nós sabemos muito bem que nesse período houve muita ineficiência no processo de licitação e de gestão para que esses problemas não viessem a ocorrer. Se tivesse prioridade de recurso financeiro, uma equipe técnica na parte de licitação, gestão de contratos, certamente hoje o servidor ou o paciente não estaria sofrendo porque não tem um quimioterápico, não tem um antibiótico de ponta, de última geração, e isso ocorre por ineficiência de licitações e parte técnica também e deficiência financeira. Bom, então, Marcelo, pelo que está sendo o nível do raciocínio do Adailton, é que, basicamente, eu poderia resumir os problemas na área de saúde pública no Acre, é um problema de gestão mesmo, não é a nossa localização geográfica, é questão de gerenciamento. Eu lembro aqui que ainda na gestão do governador Binho Marques, o Sindicato de Trabalhadores em Saúde foi contra, por exemplo, a criação do Pró-Saúde. Hoje o Sintesac tem uma visão diferenciada. Para quem está nos assistindo, qual é a perspectiva que o próximo governo tem em relação ao Pró-Saúde? Pode ser o Marcelo, por favor. Inicialmente, os sindicalistas, lá no ano de 2013 e 2012, eram contrários desde 2008 já a criação do Pró-Saúde, em razão da precarização. Então, o objetivo inicial do governo Anóbio Marques, na criação do Pró-Saúde, foi facilitar a contratação de profissionais sem realização de concurso público e a contratação de produtos insumos para o serviço de saúde sem realização de licitação. O Ministério Público do Trabalho ele foi em cima, pressionou o governo e no projeto de lei foi encaminhado um artigo, o artigo 18, que trata da realização de concurso público. Por isso foi feito concurso público. No entanto, a figura do Pró-Saúde é que ela não é correta. O governador ele não tem a autonomia dada pela Constituição de criar uma paraestatal. O que é uma paraestatal? É uma entidade do terceiro setor. O terceiro setor é uma iniciativa da população, da sociedade. O que ele poderia ter criado, e aí sim é a verdadeira natureza jurídica do Pró-Saúde, é uma fundação pública. E aí quando você pega toda a característica do Pró-Saúde, que aí estão muitas, eu não vou relacionar aqui, você identifica ele como uma fundação pública. E não sou só eu que falo isso, O próprio relatório do TCE é o relatório que identifica o Pró-Saúde como o governo como sendo responsável pelas contas do Pró-Saúde, fala isso.
Em 2017, no dia 13 de dezembro de 2017, houve um julgamento que não tinha nada a ver diretamente com o ProSaúde, mas que havia uma preliminar a ser julgada. E essa preliminar dizia a respeito se caberia mandato de segurança contra o superintendente do ProSaúde ou não. E naquela preliminar, a relatora ainda, a desembargadora Cesarinete Angelim, ela entendeu que o ProSaúde era de fato uma fundação pública. E todos os desembargadores ali presentes, por unanimidade, acompanharam ela. E a perspectiva para o próximo governo? A nossa perspectiva é muito positiva. A gente conseguiu, com a ação judicial, barrar as demissões, foram prorrogadas para março do ano que vem. E nós temos, inclusive, o estudo de viabilidade econômica e jurídica que dá plenas condições ao governador de regularizar, transformar o ProSaúde, evidentemente, no que ele é, numa autarquia ou numa fundação. Está tudo pronto, foi entregue e iremos reforçar assim que assumir. Adailton, Marcelo, queria agradecer a participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Espero que dê certo, todas essas demandas que vocês apresentaram tenham eficácia e cheguem na ponta, né? Que esse, na verdade, é o que importa. Nós só temos a agradecer, dar aí um abraço a todos os nossos colegas trabalhadores. Estamos aí vigilantes com todas as nossas demandas e desde já um abraço a todos. Se Deus quiser vai dar certo. Se não der, nós estamos para o embate, seja com quem for. Gazeta Entrevista volta após o intervalo.